O repórter Daniel Lian tem uma convidada. Olá, Lian. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Exatamente, a doutora Arlene Clemecha, ela que é professora de História Árabe da Universidade de São Paulo e vai conversar um pouco, repercutir um pouco mais aí, depois da renúncia de Hassan Diab, o primeiro-ministro do Líbano. Doutora, boa tarde. Será possível agora uma reforma do governo do Líbano, já que esta onda de protestos previa e gostaria desta derrubada em relação a toda a corrupção que se viu aí nos últimos anos? Boa tarde, Daniel, Marcelo, boa tarde. Boa tarde. A todos. Olha, o momento requer muita atenção, porque a configuração ainda está para ser definida. Desde que aconteceu o estouro, todos podiam, né, ter a capacidade de prever que isso ia acontecer, ou seja, o estouro atingiu diretamente o governo, já que ele já tinha uma fragilidade muito grande. Ele já apresentava essa fragilidade desde o momento que foi formado, né? Então, a questão é, alguma formação vai ter que ser realizada, eleições antecipadas é uma das hipóteses mais discutida, né, como forma de criar um novo governo com alguma legitimidade. O problema é que justamente as questões são muito profundas no Líbano. Ou seja, a gente tem uma classe política, Daniel, que tem se mostrado muito capaz de articular nos bastidores, se acomodar. Partidos que a gente pensa que são inimigos eternos, eles conseguem fazer acordos, dividir o poder. A questão toda vão conseguir, de alguma forma, atender, por um lado, as demandas das ruas, que é o que realmente, né, o que desde o início está pressionando o governo, e do outro lado, as condições que estão sendo colocadas internacionalmente para realizar, para efetivar a ajuda internacional desses 300 milhões de dólares, que vem com condicionantes, não é? Pelo lado da pressão internacional, é uma nova configuração até que é mais simples, ou seja, vão aqueles que puderem, né, Arábia Saudita, Estados Unidos, vão articular para que os seus aliados mais próximos, ou seja, o grupo de Hariri, obtenha uma maior representação, já que nesse governo eles tinham ficado bastante de fora, na medida em que essa última articulação foi encabeçada pelo Hezbollah. Mas, como eu falei, são divisões de poder e nenhuma delas tem sido absoluta no Líbano. Pelo lado da população, portanto, o segundo lado, né, um lado a pressão internacional, o outro lado a população, nenhuma configuração dentro do atual sistema político serve. O que a população vem exigindo, não é de hoje, são novas leis eleitorais, uma nova formulação do sistema político do Líbano. Então, por esse lado, para realmente apaziguar as ruas, vai ser bem difícil. Sem dúvida. Professora, eu acredito que o grande temor, né, como a senhora falou, né, a presença do Hezbollah tem grande importância, inclusive no parlamento. O grande temor internacional é que ele possa sair de toda essa situação extremamente fortalecido e passar a comandar o Líbano. E aí, como a senhora disse, né, os outros países não aceitarem essa ascensão ao poder do Hezbollah de fato, né? Veja, o Hezbollah, ele está enfraquecido desse episódio especificamente, né? O estouro, ele ocorreu dentro de um governo que não era 100% do Hezbollah, mas era fruto de uma articulação encabeçada pelo Hezbollah. Como eu estava explicando, há sempre uma divisão de poder dentro do Líbano, segundo a própria configuração política estabelecida. Então, o atual cenário enfraquece, e enfraquece muito também pelo lado das ruas, como eu estava dizendo, já que a população está cansada desse tipo de manobras, né, de divisão de poder entre facções, de corrupção. Existe muita desconfiança dentro da população em relação às intenções do Hezbollah. Então, o Hezbollah, em momentos assim de crise, de ataque israelense, por exemplo, é quando ele está fortalecido em geral dentro do Líbano, porque é quando ele consegue se colocar nas ruas como uma força de defesa contra um ataque externo. Na hora que ele vira governo e que ele começa a mostrar os problemas da sua própria forma de atuação,
a tendência não é sair fortalecido. Só que é cedo para dizer, porque justamente tem assim, versões extremamente contraditórias sendo veiculadas sobre esse atentado, ato falho, sobre esse incidente. Existem versões falando em atentados de forças diametralmente opostas. Então, ainda uma investigação independente, que também foi colocado como condicionante para essa ajuda, vai ter muito a dizer sobre isso tudo, e aí vamos ver em que situação que sai o Hezbollah dessa crise. Agora, doutora, em relação a esse tema, especialmente sobre a gestão do país a partir de agora, fala-se até não numa intervenção especificamente, mas uma participação maior da Organização das Nações Unidas. É possível que a ONU tenha essa participação maior em relação ao Líbano? Olha, a primeira instância da participação maior da ONU certamente vai ser na distribuição da ajuda dos 300 milhões de dólares. E isso será bem-vindo, porque o sistema internamente é muito corrupto. O Líbano é um país que tem muitas representações, organizações da sociedade civil. Justamente pelo Estado ser muito fraco, enfraquecido, a sociedade civil teve que se organizar e preencher lacunas onde o Estado não estava chegando. Então tem muita ONG, sabe, muito próximo da população, com muita capacidade de, junto com a ONU, fazer esse papel de arrumar a cidade, limpar a cidade, cuidar dos feridos, distribuir comida, moradia para os 300 mil desabrigados. Então tem uma série de instâncias. Quanto a governar diretamente, existe uma força marítima de monitoramento da situação internacional, liderado, né, por forças de paz, porque o Líbano, como a gente sabe, ele é um país que tem problemas ao sul, né, com Israel, mas, aliás, nunca houve um acordo de paz entre os dois, sempre tem problemas de fronteira. Então, tem o armistício com Israel, não existe acordo de paz com Israel. Tecnicamente, estão em guerra, se quiser ver por esse lado. Para ter uma intervenção da ONU maior do que já existe em termos dessa situação política que eu estou descrevendo, a gente realmente teria que ver com que tipo de articulação legal dentro da lei internacional que essa intervenção poderia acontecer, né? Não é algo simples intervir dentro de um país dessa forma. Mas no âmbito da ajuda, da organização dela, claro que muita influência política já se exerce, com certeza. Professora, então, como a senhora frisou, né, é uma revolta de fato com o cunho popular diante de uma desvalorização de 80% da moeda, uma crise financeira, 30% da população sem emprego, condições cada vez mais precárias no país. Então, é uma verdadeira, quase uma primavera árabe agora que chega no Líbano na tentativa de mudar todo o sistema mesmo, né? Sim, acho que é uma boa descrição para a gente conseguir entender. Só que o único ponto que eu discordaria é quando você diz que agora chega, porque, na verdade, o Líbano ele vem realizando manifestações até mesmo desde antes da chamada Primavera Árabe. Desde 2010, a população tem ido de maneira cíclica às ruas. Algumas análises muito interessantes dizem até o seguinte: por que o Líbano tem tantas organizações da sociedade civil para preencher as lacunas onde o Estado não chega, portanto, trazer certo amparo à população onde não há, é que nunca houve uma revolução, né, que realmente depusesse todo o sistema, como aconteceu no Egito, e depois no Egito ela foi derrotada, essa revolução, né, ela teve que recuar, ela foi virada de ponta cabeça, houve uma derrota. Mas, no primeiro momento, derrubou-se o governo. E, então, algumas análises dizem, olha, no Líbano isso não aconteceu justamente porque a população consegue algum amparo das suas próprias representações, organizações. É uma análise, eu acho que tem assim, alguns pontos, talvez algumas lacunas também nessa análise, mas certamente ajuda a entender o seguinte, que a situação de, entre aspas, primavera no Líbano, ela tá assim, madura há muito tempo, há uma década, e a população tem ido às ruas. Vamos ver, né? Vamos ver, porque o problema é que o sistema político ele é muito poderoso também.
E essa divisão de poder entre grupos, entre as facções, por mais que traga imensos conflitos, desde o final da Guerra Civil, elas têm conseguido manter os seus interesses atendidos e assim manter o governo e manter o poder. Então, resta para ver, né? É um país que assim, ele tem eleições, certas instâncias de democracia, mas também um sistema muito autoritário e antipopular. Agora, doutora, somente após a explosão, semana passada, no porto de Beirute, é que houve aí realmente esta eclosão aí da população e que veio à tona este cenário, né? Essa situação atual de corrupção, e aí tudo isso começou a ficar um pouco mais transparente. Há o risco também de que outras nações desta região também estejam nesse mesmo estágio do Líbano? Olha, eu tenho conversado com alguns contatos no Líbano, e deixa eu tentar te explicar uma coisa. O que aconteceu agora foi sem precedentes, ou seja, esse estouro ele foi considerado o terceiro de maior magnitude depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki. É claro que tem as consequências de uma bomba atômica, evidentemente, ainda bem, mas em termos de estouro. Quem viveu a situação falou isso daqui teve para a gente assim, uma dimensão apocalíptica. É algo indescritível, né? A gente sabe que foram causados terremotos na Jordânia de 4,5, 4,9 na escala Richter, no Chipre. Então, um impacto como esse, realmente ele traz uma situação, e aí você tem razão quando você diz que algo assim nunca foi visto. Em termos da presença da população nas ruas, não é novidade, porque no final do ano passado aconteceu a chamada Revolução de Outubro. A população derrubou o governo de Saad Hariri. E o governo que hoje está renunciando, o presidente não, mas o primeiro-ministro e o seu gabinete começou esse mesmo dele, é um governo formado em janeiro desse ano, depois da Revolução no ano passado. E antes desse momento no ano passado, houve outros anteriores. Por que a gente aqui não veiculou muito, não soube muito? Porque as coisas têm proporções assim, diferentes, são vistas e recebidas mundialmente de maneira diferente. Esse estouro chamou atenção do mundo para o que está acontecendo lá. Mas as pessoas, a população nas ruas, não é novidade. Agora, com certeza, dado a potencialização que toda essa situação criou do próprio processo contra o governo e contra a corrupção, pode ser que outros lugares que também já estão manifestando e pouco se fala, como por exemplo o Sudão, como, por exemplo, a Argélia, também se fortaleçam nas suas manifestações, reclamos, exigências. O Sudão também é um país que é muito interessante porque tem também uma sociedade civil organizada, coisa que, por exemplo, no Egito, que foi assim, o país da Primavera Árabe, não tinha. Então, quando derrubaram o governo, não tinha representação popular, representação de uma sociedade civil organizada para colocar no lugar ou para ajudar uma transição política. E aí entrou o papel da Irmandade Muçulmana, que era quem tinha mais penetração naquelas camadas populares, historicamente, desde a sua criação lá em 1928. Mas então você entende que a gente tem que enxergar todos esses, tentar pelo menos enxergar todos esses elementos. Tá certo. Doutora Arlene Clemecha, professora de História Árabe da Universidade de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Uma boa tarde, senhora. Obrigada, boa tarde para vocês, um prazer.